Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério e que, olha, muitas vezes passa batido no dia a dia do trabalho. O estresse causado pelo frio. E não estamos falando só daquele desconforto, daquela vontade de tomar um café quente. A gente está falando de um risco real à saúde. Um risco que pode e deve ser medido com precisão. Pois é, essa é a pergunta central. E a resposta é um sonoro sim. É um risco real e totalmente mensurável. Embora muita gente ainda trate o frio como um mero incômodo, a ciência já provou que as consequências de se expor a baixas temperaturas podem ser bem graves, impactando diretamente a segurança e a saúde de muita gente. E isso não é um problema de nicho, não. Pensa só, o pessoal que trabalha em frigoríficos, a galera da construção civil no inverno, operadores em portos, até mesmo quem está em plataformas de petróleo, a lista é enorme. A exposição ao frio é uma realidade em muitos setores e ignorar os riscos simplesmente não é uma opção. Bom, para a gente entender isso a fundo, eu estruturei nossa conversa assim. Primeiro, vamos descobrir qual é esse perigo oculto do frio. Depois, a gente vai ver por que a legislação atual sozinha não dá conta do recado. Em seguida, vou apresentar uma ferramenta poderosa para medir o risco de verdade, o IREC. A gente também vai decifrar o que significa o tal do CLO das roupas e, por fim, montar um plano de ação prático para gestores. Vamos lá? A primeira coisa a entender é que a reação do nosso corpo ao frio vai muito além daquele arrepio. Na verdade, antes mesmo de você tremer, seu corpo já iniciou uma complexa operação de defesa. É um evento fisiológico e é sério. Esse é o primeiríssimo sinal. O corpo, muito esperto, começa a fechar as portas da circulação nas extremidades, mãos, pés, nariz, orelhas, para manter o calor concentrado nos órgãos vitais. O efeito colateral disso? Dormência. A sensibilidade começa a ir embora. E é aí que o risco de acidente dispara. Já tentou manusear uma ferramenta ou operar um painel com as mãos dormentes? A destreza fina simplesmente some. Um pé sem sensibilidade total aumenta muito a chance de um escorregão, uma queda. Ou seja, o perigo vai muito, mas muito além de sentir frio. E tem um vilão que potencializa tudo isso: o vento. Dá uma olhada nessa tabela da ACGAI. Pega um dia com temperatura de 7 graus negativos. Já é frio, né? Agora, coloca um vento de uns 30 quilômetros por hora. A sensação térmica no corpo despenca para 21 graus negativos. Imagina isso para quem está num andaime ou descarregando um navio. O corpo perde calor numa velocidade perigosíssima. E se a exposição continua, as consequências ficam cada vez mais graves. A gente está falando de hipotermia, que é quando a temperatura do corpo cai a níveis críticos. Falamos de lesões por congelamento, que podem levar até a amputação. E tem outras coisas, como o fenômeno de Raynaud, problemas de circulação e até o comprometimento da capacidade de raciocínio e de tomar decisões. Ok, o risco é claro. Mas é a lei. O que a nossa legislação diz sobre isso? A grande questão aqui é, será que só cumprir a norma garante que as pessoas estão, de fato, seguras? Bom, o coração da nossa principal norma sobre o frio, o anexo 9 da NR15, está nessa frase. A lei fala em proteção adequada. Mas o que exatamente é uma proteção adequada? A norma não define isso com números, com critérios objetivos. E essa subjetividade é um perigo, porque abre uma brecha enorme para a interpretação. Olha só essa comparação. Fica muito claro o problema. De um lado, a NR15, com uma abordagem qualitativa, subjetiva, muito focada em câmaras frias e que não leva em conta fatores cruciais como o vento ou o calor que o próprio corpo gera. Do outro lado, o risco real, que é quantitativo, que depende de uma sopa de letrinhas, vento, umidade, tipo de atividade, e que afeta muito mais gente do que só quem trabalha em frigorífico. Mas, felizmente, a gente não precisa ficar no achismo. Existe uma forma de sair da suposição e ir para os dados, para a ciência. É aqui que entra a norma internacional ISO 11079 e o seu principal índice, o IREC. O IREC é basicamente uma calculadora de risco para o frio. Ele pega as variáveis do ambiente, temperatura, vento, umidade, junta com a intensidade da atividade que a pessoa está fazendo e pronto. Ele te diz em números qual o nível de isolamento que a roupa precisa ter para manter o corpo em equilíbrio térmico e evitar a hipotermia. É sair do reativo e ir para o preventivo. Para ficar bem claro, vamos ver um exemplo na prática. Imagina uma pessoa trabalhando numa câmara a 5 graus negativos por 2 horas. A gente roda a análise do IREC e ele nos diz: para essa situação, a roupa precisa ter um isolamento de no mínimo 1,9 cló. Aí a gente vai ver o uniforme que a empresa fornece e descobre que ele só oferece 1,5 cló.
A conclusão é matemática, não é achismo. A proteção é insuficiente. E o melhor é que o método não para aí. Ele ainda calcula por quanto tempo aquela roupa de 1,5 cló é segura, permitindo planejar pausas para reaquecimento com precisão. A gente falou nessa unidade o CLO, mas o que é isso afinal? Entender esse conceito é o pulo do gato para escolher os EPIs certos e garantir a proteção de verdade. De um jeito bem simples, CLO é a nota que a roupa recebe pela sua capacidade de isolar o corpo do frio. Só para ter uma referência, um terno normal de escritório tem cerca de 1 CLO de isolamento. É claro que as roupas de proteção para o frio precisam ter valores muito mais altos para funcionar. Então, como é que se chega a um valor mais alto, tipo 2,5 cló, que seria necessário para um ambiente bem mais agressivo? A resposta é em camadas. Não é uma peça só que faz o milagre. É a combinação de uma boa japonotérmica com a calça, com o capuz, luvas, meias e botas adequadas. É um sistema de proteção, onde cada peça contribui para o valor total de cló. Certo, agora que a gente já entendeu a parte técnica, como é que a gente transforma isso numa estratégia de gestão de verdade? Como sair da mentalidade de apenas cumprir a norma para uma gestão de risco que realmente funciona? Essa tabela resume o salto de qualidade. Com a NR15, a gente fica numa análise subjetiva, focada em cumprir o papel. Com a ISO 11079 e o IREC, a análise se torna quantitativa, objetiva. A gente para de se preocupar só com o local e passa a considerar o vento, o tempo de exposição, a atividade. O controle deixa de ser um vago, proteção adequada e passa a ser um preciso. Precisamos de X-Coil. Em resumo, o foco muda da conformidade para prevenção. E isso melhora até o que já existe. Algumas normas, como a NR29 dos portos, já prevêem pausas baseadas em faixas de temperatura. O que o IREC faz é refinar isso. Em vez de uma tabela genérica, é possível criar um esquema de pausas dinâmico, personalizado para a condição real daquele dia, daquela tarefa, garantindo que o tempo de descanso seja realmente suficiente para a recuperação do corpo. E para fechar, fica essa provocação, a ferramenta para ir além do básico, para fazer uma gestão de risco séria e baseada em dados, já existe e está acessível. A questão agora é se as empresas estão dispostas a dar esse passo, a adotar uma abordagem que não só cumpre a lei, mas que no fim do dia protege de verdade a saúde e a vida das pessoas. Muito obrigada.